Se você se sente meio perdido na hora de configurar a sua câmera, hoje eu vou te ajudar falando um pouquinho sobre as configurações da minha Sony FX30, os botões de atalho e tudo que eu gosto de usar para facilitar o meu trabalho, já que eu trabalho para muitas produtoras em trabalhos diversos, de vários setores e vários nichos. Eu cheguei numa configuração muito interessante para que me atenda nesses trabalhos diversos e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Já quero dizer que aqui não existe certo e errado, existe a forma que funciona para mim e eu quero mostrar essa forma para vocês. E se caso essa forma funcionar para você também, vou ficar feliz em te ajudar e passar todas as informações aqui nesse vídeo. E se você também quiser saber um pouquinho mais detalhes, você pode também me chamar no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, a gente pode trocar uma ideia a respeito da Sony FX30. Eu já uso essa câmera há mais de um ano, eu já estou na Sony há mais ou menos uns 3 anos, então eu gosto muito da Sony FX30, da Sony FX3, então se você precisar de ajuda, é só me chamar aqui que eu vou ficar feliz em te ajudar. Bom pessoal, então vamos começar aqui pelos botões. O primeiro botão que a gente vai ver é o botão 1, a gente vai seguir uma sequência, então o botão 1 é esse botão aqui da frente, do lado do botão do obturador, que é o botão originalmente da Iris. Mas aqui eu coloquei ele para alterar de foco automático para foco manual. Porque eu uso muito esse recurso de foco automático e foco manual e nem todas as lentes têm aquele botão para você mudar. Então veja ali ó, que quando eu mudo, a tela muda lá de AFC, de foco contínuo e automático, né? E para manual. Então com isso eu consigo mexer no meu foco e acionar e desacionar de forma bem rápida na hora do REC. Botão 2, que é o botão WB, que é o balanço de branco, continuou como balanço de branco, porque ele está bem acessível aqui na minha mão, então aqui eu consigo mudar todas as configurações conforme eu queira para poder fazer o meu REC mais fácil, tá? Então o botão 2 continuou como balanço de branco. O botão 3 é o botão de ISO, mas aqui no meu caso eu dei um direcionamento diferente para ele, tá? Ele está trabalhando como um comutador, como um alternador do ISO base. A gente sabe que é lei usar ISO base nas gravações, então o ISO base da FX30 é 800 e 2500. Então esse botão só serve para fazer isso aqui na minha configuração. Ele só muda de 800 para 2500, ó, veja lá. Por que eu fiz isso? Porque eu coloquei o ISO em outro lugar, então já vou mostrar para vocês. Então, ó, ele muda de 800 para 2500, que é o ISO base. Então, isso aqui me facilita muito na hora de gravar. Então, agora o botão 4, que é esse painel aqui de trás. O botão 4 ele serve para duas coisas. Para apagar, para lixeirinha, né? Ele tem a lixeirinha aqui para apagar quando eu estou no preview de alguma coisa. Então, se eu vier aqui, eu apago, tá? Mas aqui, nesse caso, ele serve para acionar o novo menu da Sony, que é o novo menu Big Six. Então quando eu clico aqui, ele vai para o botão Big Six e se eu quiser fazer alguma configuração aqui via touch, eu consigo. E se não, eu volto para a tela aqui e aí fica mais fácil para eu acessar o Big Six, para eu não ter que ir lá no menu e tal. Então coloquei o Big Six aqui. Botão 5, aqui originalmente ele era o Focus Mag, né, para conferir o foco, mas aqui eu coloquei ele como comutador também, como mudança para acionar e desacionar o preview do LUT. Então aqui ó, olha lá, o preview do LUT tá ligado e aqui às vezes eu quero ver se está estourando alguma coisa, aqui ele tá com o LUT, ó. Se eu quiser desativar o LUT, desligar o LUT para ver como é que tá, se tá estourando alguma coisa, às vezes eu ligo uma zebra e aí eu tô no LUT aqui, ó, eu ligo uma zebra e aí tô no LUT, aí no LUT ela tá estourando, tá vendo? Tá aparecendo a zebra lá. E aqui sem LUT ela não tá estourando, então eu uso para ativar e desativar entre o preview do LUT com ou sem o LUT, ok? Botão 6 está aqui na frente, o botão 6 é lá na frente da câmera e ele serve para mim como um atalho para o meu menu. Então quando eu aperto aqui, ele vai para um menu favorito que eu montei com as minhas configurações e basicamente aqui eu uso para formatar o cartão. É basicamente para isso que eu uso. Tem um suporte de HDMI também ali que eu coloquei e definições de gravação para que cartão que vai, enfim. Mas basicamente esse botão ele é originalmente como REC, né? Mas eu deixei ele aqui para ir para um menu favorito do meu menu, ok? Ok, já vimos os botões de 1 a 6. Agora a gente vai trabalhar com os outros botões de atalho, ok? A começar por esse botão de cima aqui do lado do REC,
que eu programei ele para a gente selecionar os nossos LUTs. Então, quando eu estou em log, eu aperto ele aqui, ó, e eu já vou para a tela de seleção dos LUTs para eu ver que LUT eu quero usar. Normalmente eu uso o mesmo LUT nos meus hacks padrões, mas eu coloquei esse botão aqui para a gente fazer isso na hora que estiver gravando. Ok, do lado dele o botão REC também continua como REC, normal, e eu também coloquei o botão de captura como botão REC também. Então ele também reca quando eu aperto ele aqui, porque eu basicamente não tiro foto com essa câmera, só vídeo. Então coloquei ali para ficar mais fácil, mais um botão acessível aqui para mim. Agora vamos para os dials. Os meus dials basicamente funcionam como os originais. O primeiro que eu vou falar para vocês é o ISO. Lembra que eu falei aqui do botão 3 do ISO? Eu não uso esse botão para selecionar ISO, né? Para entrar no menu ISO. Então o que eu fiz? Coloquei o meu ISO aqui, ó. Deixa eu desligar o log para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando você está trabalhando com um log desativado, se você vier aqui, ele entra, quer dizer, para você mexer no ISO, você precisa apertar o botão ISO para você conseguir colocar o número de ISO que você quer. Então, como eu desativei essa função, eu coloquei o ISO aqui, ó. Então ele fica bem acessível para mim, é só girar o dial de trás e aí eu já tenho as variações de ISO. Fica muito mais fácil. Já era assim quando eu usava a ZV-10 e aí quando eu vim aqui para FX eu mantive assim também, tá bom? Então esse dial aqui é para aumentar e abaixar o ISO quando eu estou em modo normal, em standard, né? O dial de trás, que é esse dial aqui em cima do botão 5, ele serve para mexer na velocidade quando eu estou trabalhando com o shutter speed. Normalmente eu trabalho com o shutter angle, que é uma outra função ali, um jeito diferente de trabalhar com a velocidade do shutter, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então ele trabalha na velocidade do meu shutter, esse dial de trás. O dial da frente trabalha na abertura da lente. Então eu estou com uma lente 2.8 e aí o dial da frente trabalha para essa função. Ok, mas tem mais alguns botões aqui, né? Que são os botões de atalho desse dial aqui, tá? Então, o botão de cima, ele serve para limpar e colocar algumas funções na tela. Isso aqui já é original da câmera, já veio assim, eu deixo assim também, para dar uma limpada na tela, tá? Focus Picking, eu deixei também como Focus Picking, como eu uso bastante o foco manual. Às vezes eu gosto de dar uma conferida ali no Focus Picking para ter certeza que tá tudo ok. E aqui como zebra também, então é uma coisa que eu gosto de usar bastante também, a zebra. Como a FX30 não tem o false color, a zebra é a nossa melhor amiga na hora da captação, principalmente se você estiver trabalhando em log. Então a zebra tá fácil e acessível aqui para mim também, liga e desliga a zebra. O dial para baixo, ele seleciona para mim a área de foco. Eu uso bastante a área de foco também. Quando eu estou em foco automático, eu uso bastante as áreas de foco ali. Então ele serve para trocar para mim a zona de foco. O botão central desse dial, ele serve para mim como um acesso de menu, mas ele é diferente desse acesso de menu aqui. Vou mostrar para vocês por que eu fiz isso. Aqui quando você acessa um menu, vamos colocar aqui, vamos sair daqui. Quando você acessa qualquer menu aqui na câmera pelo botão menu, ó, vou mostrar um exemplo para ficar mais fácil. Vou lá na qualidade de imagem, ok? Formato de ficheiro, beleza. Arrumei o que eu tinha que arrumar, ok. Se eu apertar esse menu de novo, ele vai voltar exatamente na tela que você estava, ok? E com esse menu aqui, ele volta para o meu menu favorito. Então, aqui no meio eu coloquei ele para selecionar o menu principal. Então, eu não tenho mais esse problema de ter que voltar no menu e estar em uma página que eu não quero, aí eu ter que sair, voltar tudo aqui. Então, vou mostrar para vocês de novo mais uma vez, ó. Vou lá no menu de foco. Se eu apertar aqui, ele vai voltar no menu de foco, na última página. E se eu apertar aqui, ele volta no menu principal. Então, isso é bem legal para dar agilidade na hora da gente trabalhar com alguma configuração aqui dentro do menu. Uma coisa que eu deixei original também é esse zoom digital que tem aqui nesse dial, podemos chamar assim, né?
que a Sony tem. Às vezes eu preciso usar esse zoom por algum motivo, então eu gosto de ter ele aqui na minha mão. Então eu deixei assim, e é legal que ele obedece à velocidade que você imprimir nele. Então, se você quiser um zoom mais devagar, você coloca um zoom mais devagar. Se você quiser um zoom mais rápido, você coloca um zoom mais rápido. Se você coloca mais intensidade, ele dá um zoom mais rápido. Então, isso aqui eu mantive também, tá bom? O botão Mode ficou a mesma coisa, é o botão Mode mesmo, para ele entrar nos modos da câmera. O meu botão FN também, eu configurei ele de uma maneira bem legal, que ele entra, obviamente, no menu FN, né, que são os menus favoritos, para te facilitar também na hora de mudar alguma configuração aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na FX, se você arrastar para cima, ele entra nesse menu também. Mas eu fui descobrir isso há pouquíssimo tempo. Então eu trabalhava aqui mesmo no botão FN, então eu não mexi mais na função do menu FN, deixei assim mesmo, porque eu já tenho costume, mas quando eu lembro, eu arrasto para cima aqui e ele entra no menu, tá? Então FN, acessa o meu menu. O que tem aqui dentro do meu menu favorito de vídeo? Para monitoramento de áudio, né? A opção de monitoramento de áudio, que eu uso bastante quando eu estou gravando para poder mexer no ganho. A estabilização, né? Então a minha estabilização fica aqui bem na mão também, para poder eu mudar aqui se eu precisar de forma bem rápida. O perfil, que eu praticamente nunca uso, porque normalmente eu uso o S-Cinetone, que é o primeiro aqui, então ele já fica meio que no S-Cinetone para sempre aqui quando eu não estou usando o log, né? Que é uma coisa difícil também de não acontecer. Normalmente eu sempre gravo em log. Essa outra opção aqui vai fazer a mesma função que o botão 5 faz, só que aí só quando ele estiver em log, né, ele altera entre ligado e desligado o preview do LUT, mas nesse caso aqui ele está ali porque antes de eu usar esse botão aqui eu usava por aqui, então achei mais fácil colocar no botão, mas ele ficou ali e tudo bem. A próxima opção é a definição do foco, né, onde o foco vai priorizar, né? Onde o foco vai priorizar. Então aqui tem para pessoas, animais e aves, eu deixo sempre em pessoa porque normalmente eu gravo pessoa, né? Aqui é para mim entrar nas opções de cartão, para deixar gravando simultâneo, deixando num cartão só, enfim, para mudar os formatos de gravação em cada cartão. Eu gosto de deixar ele meio aqui na mão também. A zebra, né? O nível da zebra. Aqui a próxima opção é o aspecto criativo, que são aqueles perfis, aquelas coisas diferentes lá, com cores diferentes e aspectos diferentes para a gente fazer de uma forma mais criativa. Eu deixo aqui na mão, se eu precisar ele está aqui, mas eu nunca uso. Aqui é uma opção de FPS também, que eu quase não uso. Uma coisa que eu uso bastante aqui é a zebra, então eu deixo algumas zebras personalizadas aqui, com números diferentes, para peles diferentes, então aqui eu uso bastante, eu gosto sempre de ter a zebra aqui na mão. Uma outra coisa muito legal que a FX tem é a guia para você colocar o 9x16 aqui, a guia do 9x16 do vertical. Então, normalmente, quando eu estou gravando em horizontal, eu sempre deixo essa guia ligada para eu ter noção mais ou menos do que está sendo enquadrado no vertical também, principalmente se for solicitação do cliente 2 formatos, né? Então, essa guia aqui também eu sempre deixo ligada. Aqui tem um acesso de ISO, mas eu também não uso, tá aqui porque já estava aqui, eu já deixei aqui, e o outro de cartão também que já estava aqui e eu deixei aqui. Esse é para o meu menu de vídeo. O menu de foto eu não vou mexer porque eu não uso, como eu disse, essa câmera para foto. Só uso para vídeo, então o menu de foto está desconfigurado, eu nem mexo, nem mexi em nada nele. E é basicamente isso. Então espero que esse overview aqui das minhas configurações tenha ajudado vocês a, de alguma maneira, facilitar um pouco o trabalho. Se vocês quiserem, como eu falei, copiar esse menu, é só assistir o vídeo aí com calma que vocês vão vendo tudo que está configurado aqui e vão ajustando conforme a vontade de vocês. Bom, esse foi um pouquinho da minha configuração aqui para a Sony FX30, espero que tenha servido de inspiração e que você possa também configurar, sentar e aprender a cada dia mais dominar essa ferramenta que é incrível. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouquinho mais do menu da Sony FX30 e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!